Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente tem em mãos um material bem interessante, notas e artigos sobre um tema complexo, né? Psicose, delírios e alucinações na psiquiatria. Um tema fundamental, sem dúvida. Pois é, e a nossa missão aqui é mergulhar nesse material, tentar extrair os pontos cruciais, sabe? Aquelas nuances que fazem a diferença para entender esses fenômenos. Exato. O objetivo, acho que é desmistificar um pouco, diferenciar essas coisas e ganhar uma perspectiva nova sobre essas experiências. Ok, vamos lá. Vamos desembrulhar isso. Com certeza. É um tema essencial, porque, como você disse, são sintomas que estão no centro de várias condições psiquiátricas importantes. E o material que a gente analisou, ele realmente destaca a importância de ir além da definição básica, né? Uhum. O fascinante aqui é como entender em detalhe as diferentes manifestações que o material explora bem, não só ajuda no diagnóstico, mas assim, abre uma janela para a experiência subjetiva de quem está vivendo essa ruptura com a realidade. Exato, essa expressão, né? Ruptura com a realidade. Ela aparece como central no material. É a essência da psicose, envolvendo delírios, alucinações e até o pensamento desorganizado. Mas o que isso quer dizer na prática? No dia a dia da pessoa? Olha, essa ruptura significa que o jeito como a pessoa percebe, como ela interpreta e se relaciona com o mundo ao redor, diverge muito do que a maioria das pessoas concorda como real, entende? Certo. Não é só ter uma opinião diferente, é uma alteração bem fundamental na capacidade de testar a realidade mesmo. Isso pode criar uma dificuldade enorme para distinguir o que é experiência interna e o que é evento externo. Nossa! Afeta pensamentos, emoções, a capacidade de interagir socialmente de um jeito funcional. É uma experiência, assim, profundamente desorganizadora. Entendi. É bem mais sério do que só estar confuso, então. E dentro disso, o material dá bastante atenção aos delírios, definidos como crenças fixas, falsas, que resistem à lógica e que não se explicam pela cultura da pessoa. Exato. Crenças inabaláveis. E aqui é onde fica realmente interessante. Porque o material detalha uma variedade enorme de tipos. Não é só achar que está sendo perseguido, né? De jeito nenhum. E essa variedade não é só, tipo, uma curiosidade. Cada tipo de delírio, como os exemplos mostram bem, reflete um universo particular de preocupações, medos ou convicções distorcidas daquela pessoa. Faz sentido. Analisar isso ajuda a entender o conteúdo do sofrimento psíquico. A gente pode, talvez, sei lá, agrupar para entender melhor. Por exemplo, alguns parecem ligados a uma sensação de ameaça, né? Boa ideia. Sim, o material traz o delírio paranoide, né? A crença de perseguição, como o exemplo clássico do FBI me vigiando. Uhum. E também o persecutório, que é mais focado em grupos específicos, tipo, meus colegas estão conspirando contra mim. Parece que ambos vêm desse lugar de medo, de desconfiança intensa, né? Exatamente. Os dois compartilham esse núcleo de ameaça externa. Mas a natureza da fonte percebida, se é uma entidade poderosa, distante, ou se são pessoas próximas, isso pode dar pistas diferentes sobre as ansiedades da pessoa, talvez sobre o estilo interpessoal dela. Entendi. A sensação de perigo é muito real para quem vive aquilo. Não importa se para nós parece racional. Claro. E o material também descreve delírios que vão na direção oposta, parece. Um senso inflado de importância, de conexão especial. Como as ideias de referência. Ah, sim. Acreditar que coisas aleatórias, tipo noticiário, são sobre você. Isso. Ou o delírio de grandeza, como no exemplo forte lá. Só a pessoa mais inteligente do mundo deveria ser rei. E até o erotomaníaco. Acreditar que uma pessoa famosa está apaixonada por você. O que esses teriam em comum? É interessante esse contraste, né? Enquanto os persecutórios focam na ameaça, esses parecem focar numa autorreferência, numa autoimportância distorcida. Nas ideias de referência, eventos neutros ganham um significado pessoal enorme e incorreto.
Uhum. Na grandeza tem uma autoimagem irrealista, às vezes até compensatória. No erotomaníaco, é uma fantasia de conexão especial que ignora a realidade. Todos eles refletem uma dificuldade em manter os limites realistas do eu e da relação com o mundo. Faz todo sentido. E tem outros ainda mais peculiares, talvez, que desafiam a nossa noção de corpo e mente. O material menciona a transmissão do pensamento, Sim, esse é bem impactante. a crença de que os outros podem ouvir seus pensamentos. O exemplo é: consigo ouvir tudo o que você pensa sem que diga uma palavra. Que ideia assustadora essa perda de privacidade mental. Assustadora e muito reveladora, né? Sugere uma quebra profunda nos limites entre o eu e o outro. Uma dificuldade em ver a mente como um espaço privado, inviolável. Mostra como a psicose pode alterar a própria percepção da estrutura do pensamento, da individualidade. Nossa. E tem também o delírio somático. A pessoa tem certeza que tem uma doença física, tipo piolhos incuráveis no exemplo, mesmo com toda a evidência médica dizendo que não. Isso me faz pensar, como que diferencia isso de uma preocupação excessiva com a saúde, uma hipocondria? A chave, como o material sugere, está na fixidez da crença e na incorrigibilidade dela pela evidência. Uma pessoa com hipocondria pode se preocupar muito, mas geralmente aceita, pelo menos por um tempo, os resultados negativos dos exames. Certo. No delírio somático, a convicção continua lá, firme, desafiando qualquer prova contrária. É crucial, claro, fazer uma investigação médica completa primeiro, para não rotular errado uma condição física real como delírio. Importantíssimo isso. E por último, mas também bem impactante, o delírio de culpa. A pessoa se sente responsável por coisas negativas sem base nenhuma na realidade. Como no exemplo, sou o único responsável pela saúde debilitada da minha tia. Isso parece ter uma conexão com depressão, mas num nível diferente. Sim, frequentemente aparece junto com quadros depressivos graves, mas a qualidade delirante o diferencia. É uma culpa que vai além do remorso ou da autocrítica normais, sabe? Vira uma certeza absoluta desconectada dos fatos. A pessoa assume uma responsabilidade causal que é impossível. Entendi. E o material também ressalta algo importante sobre como lidar com qualquer um desses delírios. Ah, sim. Aquela recomendação de não confrontar diretamente, né? Por quê? Porque a crença delirante para o paciente é a realidade dele naquele momento. Confrontar diretamente geralmente só reforça a convicção, gera desconfiança, prejudica a relação terapêutica. Faz sentido. A abordagem mais produtiva, segundo as fontes, é tentar entender a perspectiva do paciente, a lógica interna, mesmo que distorcida, daquela crença, a emoção que está ligada a ela, empatia e validação do sofrimento, sem necessariamente validar a crença em si, Certo. e sempre, claro, considerar o contexto cultural da pessoa, o que é normal, varia muito. Entendido. Nossa, quanta complexidade só nos delírios. Agora, vamos mudar um pouco o foco para as alucinações, as percepções sensoriais falsas. O material faz questão de diferenciar das ilusões. Poderia relembrar para a gente essa diferença crucial? Claro. É uma distinção fundamental que as fontes destacam bem. Uma ilusão é uma má interpretação de um estímulo sensorial que existe de verdade. O exemplo clássico que o material deve estar se referindo é ver uma poça d'água na estrada quente. Ah, a miragem. Isso, a miragem. É uma interpretação errada da luz refletida no asfalto. O estímulo luz, calor, asfalto existe ali. A alucinação, por outro lado, é uma percepção sensorial, ouvir, ver, sentir cheiro, etc., que acontece na ausência completa de um estímulo externo correspondente. Ah, entendi. A percepção surge do nada, digamos assim, é gerada internamente. Perfeito. E assim como os delírios, o material detalha vários tipos de alucinações, e parece que o tipo específico pode dar pistas diagnósticas importantes. As mais comuns, ligadas à esquizofrenia, são as auditivas, ouvir vozes. Mas não é só ouvir vozes ponto final, certo? De forma alguma. O material que a gente tem enfatiza essa necessidade de cavar um pouco mais fundo, como você falou antes. Não basta perguntar "você ouve vozes?".
É preciso investigar o que essas vozes dizem, quantas são, como elas falam. São críticas, dão comandos, fazem comentários. Sim, o material destaca as vozes de comando como algo de extrema importância a ser investigado. Por que essa urgência toda? Porque essas vozes podem dar ordens para o paciente fazer coisas perigosas, seja contra si mesmo, automutilação, suicídio, ou contra outras pessoas. Nossa, A presença de vozes de comando que incitam violência é um sinal de alerta máximo, sabe? É uma potencial emergência psiquiátrica que exige avaliação de risco imediata e intervenção. É uma das perguntas mais críticas na avaliação de um paciente com alucinações auditivas. entendi a gravidade. E outro tipo mencionado é o comentário corrente. Vozes que narram as ações ou pensamentos da pessoa em tempo real. O material descreve isso como causa de grande angústia. Imagino que deva ser terrivelmente invasivo. Muito. Pensa na perda total de privacidade mental, ter cada ação, cada pensamento íntimo narrado por uma voz externa. É uma fonte constante de tormento, vergonha, ansiedade. A intensidade do sofrimento associado a esse tipo de alucinação costuma ser muito, muito alta. E o fato de serem múltiplas vozes conversando entre si ou com o paciente. O material sugere que isso pode indicar maior gravidade. Então, o que tudo isso significa em termos práticos para quem está avaliando? Significa que a riqueza da descrição da alucinação é clinicamente muito relevante. O conteúdo, comandos, críticas, comentários, a forma, uma voz, múltiplas vozes, conhecidas, estranhas, a clareza, a frequência, tudo isso compõe um quadro que ajuda a avaliar a gravidade, o risco e às vezes até direciona o diagnóstico diferencial. Uma análise superficial perde informações valiosíssimas. Falando em diagnóstico diferencial, o material associa outros tipos de alucinações a condições diferentes. As visuais, ver coisas, são mencionadas em conexão com demência por corpos de Lewy e intoxicação por drogas. Sim, e essa é uma associação clínica bem clássica. Enquanto alucinações auditivas são mais típicas da esquizofrenia, as visuais complexas, tipo ver pessoas, animais, devem levantar a suspeita de outras condições, como a demência por corpos de Lewy, que é uma doença neurodegenerativa, ou efeitos de substâncias, álcool, drogas ilícitas, certos remédios. Isso ilustra bem como o tipo de alucinação já direciona o raciocínio clínico, né? Certo. E as olfativas? Sentir cheiros que não existem, como o exemplo de queimado. O material aponta para crises epilépticas ou tumores. Correto. Alucinações olfativas, especialmente as desagradáveis, que a gente chama de cacusmias, são frequentemente um sintoma de aura epiléptica, sabe? Que vem antes de uma convulsão, geralmente originada no lobo temporal. Também podem estar associadas a lesões cerebrais, como tumores. Então, esse tipo de alucinação exige quase sempre uma investigação neurológica com exames de imagem. Entendi. E por fim, as táteis, sentir coisas no corpo, como a sensação de insetos na pele, o formigamento. As fontes ligam isso ao abuso de substâncias ou abstinência alcoólica. Exato. O formigamento, essa sensação vívida de insetos andando sobre ou sob a pele, é um sintoma clássico do delirium tremens, que é a abstinência grave de álcool. E também pode acontecer no uso crônico ou intoxicação por estimulantes, como cocaína e anfetaminas. De novo, a especificidade da alucinação, nesse caso tátil, aponta para causas bem particulares. É impressionante mesmo como cada detalhezinho na descrição do paciente pode ser uma pista crucial, né? Parece trabalho de detetive juntando as peças. Uma boa preparação e um conhecimento profundo realmente parecem fazer toda a diferença para conectar esses pontos e entender o quadro geral, não é mesmo? Com certeza. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a gente vê que uma anamnese detalhada, que investiga a fundo as características específicas de cada sintoma, como os exemplos que a gente discutiu baseados no material, é absolutamente fundamental. Uhum. Em psiquiatria, onde muitas vezes a gente não tem um exame de imagem ou de sangue para confirmar o diagnóstico, essa habilidade de ouvir, de questionar e de interpretar a experiência que o paciente narra é a nossa ferramenta mais poderosa. E para usar bem essa ferramenta, uma base sólida de conhecimento é indispensável.
Falando em preparação e conhecimento, isso me lembra que construir essa base sólida é uma jornada contínua, né? Especialmente para quem está na área da saúde. Para os estudantes que estão imersos nesse aprendizado, se preparando para provas de residência, concursos ou só querendo aprofundar para a prática clínica, ter acesso a material de qualidade é chave. Sem dúvida. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É exatamente sobre ter as ferramentas certas para construir essa base sólida que a gente acabou de mencionar, para poder fazer essas conexões importantes na prática. Exatamente. E essa base sólida não serve só para passar em prova, né? Mas para ir além da simples identificação e de dar nome ao sintoma. Ela permite buscar entender a experiência completa do paciente, o sofrimento real por trás daquela queixa inicial de ouvir vozes ou ter ideias estranhas. É sobre humanizar o diagnóstico, no fim das contas. Com a realidade, os delírios como essas crenças fixas e falsas, com toda aquela variedade temática que vimos, e as alucinações como percepções sensoriais sem estímulo externo, também com tipos e conteúdos muito significativos. Acertei? Perfeito. E a mensagem recorrente ou fio condutor que a gente percebeu em todo o material analisado é essa necessidade de cavar um pouco mais fundo, não se contentar com a superfície. Buscar ativamente os detalhes, a história completa por trás do sintoma que é apresentado. Isso levanta uma questão importante. Como nós, seja como profissionais ou como sociedade mesmo, podemos abordar essas experiências com a combinação certa de curiosidade clínica, empatia e respeito, para realmente compreender a pessoa por trás do diagnóstico. Fica a reflexão. Foi uma análise densa, mas muito, muito esclarecedora. O que mais me marcou, olhando para o conjunto do material, foi talvez essa demonstração clara de que esses sintomas não são uma coisa só, monolítica. A riqueza de detalhes nos tipos de delírios e alucinações e como eles apontam para diferentes causas e experiências de sofrimento foi um ponto-chave que a gente extraiu hoje. Concordo plenamente. E para deixar uma reflexão final, algo para a gente pensar além do que os materiais cobriram diretamente, mas que se conecta com tudo isso, considerando essa linha tênue que a gente explorou entre percepção, crença e realidade, e como ela pode ser alterada na psicose, como a nossa própria cultura, o nosso contexto social, as nossas experiências individuais moldam o que nós mesmos consideramos normal ou delirante. Boa pergunta. Até que ponto a fronteira entre uma crença incomum e um delírio é definida não só pela clínica, mas também pelo ambiente cultural em que a gente vive? Fica aí a provocação para a gente continuar pensando sobre isso.